Vou convidar os irmãos para abrirem ou ligarem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus, para mim e para você hoje, meu irmão e minha irmã querida. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Não feche sua Bíblia. Vou pedir que os irmãos e as irmãs continuem com a Bíblia aberta. Nós vamos estudar o texto. Passagem maravilhosa do Evangelho de João. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Deus de amor e de misericórdia, age em nós, Senhor. Nos reveste do Teu Espírito, da Tua sabedoria, para que a gente possa compreender a profundidade da Tua palavra, para que a gente possa compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós, a começar em mim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos assentar. Meu irmão, eu não sei o que diz aí na sua Bíblia, qual é a referência do texto. Na minha tem assim: a mulher adúltera. Normalmente, na maioria das Bíblias tem isso. Está dito assim porque de fato ela adulterou. De fato, essa era a verdade. Ela era uma mulher adúltera. Será que poderíamos ter outro título para esse trecho? Será que poderíamos ter outro título? Com certeza, né? Com certeza. Essa mulher, que nós lemos aqui como uma mulher adúltera, dela mesmo, o Senhor declara que em todos os locais onde fosse lido o Evangelho, se contaria a história dela mais tarde, quando ela derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Nas palavras do próprio Senhor, ungindo Ele, preparando Ele para a sua morte. E algumas pessoas acusaram ela de estar gastando dinheiro que podia ser vendido e doado aos pobres. E o Senhor falou: deixem, porque em todos os locais, até que eu volte, quando alguém mencionar o Evangelho,
vão falar dela. Essa é a mulher adúltera. Podíamos ter outro título para esse texto. Podíamos dizer assim: a mulher que reconheceu o sacrifício de Jesus. Podia ser a mulher que se converteu depois de pecar. A mulher que reconheceu a soberania de Jesus. Mas eu vou sugerir um outro título. Vou sugerir que o título seja assim: o seu passado não é o que faz a diferença para Jesus. Ele morreu para que o seu futuro seja na glória. Essa mulher é uma figura, ela foi real, mas ela pode ser pensada como uma figura de cada um de nós. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a diferença que faz para Jesus quão sujo o seu passado é. É sobre isso que nós vamos falar. Com a importância que Deus dá com a sujeira do seu passado. Qual você acha que é a importância que Deus dá para a sujeira do seu passado? Cristina leu hoje o texto de Romanos que diz que nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Nada nos separará do amor de Cristo. Quando ele diz nada, é nada. Não sei se os irmãos prestaram atenção nesse texto, ele tem alguns detalhes que chamaram a minha atenção e eu queria compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, ele começa com um entretanto. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ora, então, o que será que aconteceu antes, né? Se os irmãos observarem, no finalzinho do capítulo 7, é aquele texto de Nicodemos, do encontro de Nicodemos com Jesus. E depois Jesus, de conversar e de mostrar para as pessoas que não faria diferença para ele tem poder para transformar qualquer pessoa. Cada um foi para a sua casa e ele foi para o Monte das Oliveiras. Que lição preciosa de oração que Jesus nos dá. Jesus foi orar. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele poderia ter ido descansar, mas ele decidiu ir orar. E aí eu pelo menos, não tinha me atentado para o fato, eu sempre achei que isso aqui tinha acontecido durante o dia. Os irmãos já repararam que horas que isso aconteceu? A Bíblia diz que foi de madrugada. Jesus estava orando e, de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Onde é que esse povo estava de madrugada, que viram que Jesus voltou do monte? Os irmãos já repararam? Eu fiquei pensando, ora, se Jesus voltou de madrugada para o templo, e todo o povo foi com ele para o templo, onde é que esse povo estava? Esse povo não estava em casa dormindo também, não? Esse povo devia estar ao redor ali do morro, do monte onde Jesus subiu para orar, só esperando para ver o que Jesus ia fazer. Será que a gente fica nessa posição, esperando para ver o que Jesus vai fazer? O povo estava esperando. Se Jesus descesse, eles seguiam. Se Jesus ficasse lá em cima, eles iam ficar esperando. Mas eles iam esperar Jesus agir. E Jesus desceu para o templo. E todo o povo foi ter com ele. E assentado os ensinava. Que horas era isso? De madrugada. O povo estava de madrugada ouvindo Jesus falar. O povo estava de madrugada querendo receber o que Jesus tinha para ensinar. Olha só. Assim como tinha gente de madrugada
esperando para ver o que Jesus tinha para ensinar, tinha gente de madrugada querendo passar a perna em Jesus, querendo colocar Jesus numa situação em que ele dissesse algo errado, em que ele dissesse algo do qual eles podiam acusar. Tudo isso de madrugada. Meu irmão, de madrugada faz diferença para Jesus? Não. Para Deus, Ele pode trazer coisas sensacionais na sua vida de madrugada, de dia, qualquer hora. O que faz diferença? É como você está. Se você está querendo ouvir o que Ele tem para te dizer. Essas pessoas queriam ouvir o que Jesus queria dizer. Tinham pessoas que queriam pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus. E quão conveniente, uma mulher adulterou. A Bíblia fala que ela adulterou. E não menciona com quem ela adulterou, né? O adúltero não foi trazido. E eu estou vendo diversas irmãs assim, né? O adúltero não foi trazido para ser apedrejado, né? Só a mulher. Devem ter puxado pelos cabelos, né? Quando as pessoas querem maltratar, parece que o primeiro lugar que pega na mulher é pelos cabelos, né? Então devem ter arrastado ela. E não suficientemente terem trazido, o evangelho é claro que colocaram ela no meio. No meio. Vocês acham que deram tempo para ela se vestir? Já pararam para pensar? Dificilmente. Ela devia estar com alguns trapos em cima do corpo dela. Duvido que tenha dado tempo a ela de se recompor. Olhe como é que ela estava no meio do povo. Absolutamente exposta. No seu pecado, na sua nudez, exposta. Ela estava exposta para os olhos dos homens, para os olhos naturais. Ela estava exposta para os olhos de todos, inclusive para os de Jesus. Ela estava exposta. Repararam que Jesus é descrito como olhando para o chão? Repararam como Jesus olhou para o chão? Ah, mas é porque Jesus não quis se influenciar pela figura dela exposta. Será? Não. Porque Jesus não queria ser mais um a humilhá-la. E Jesus é descrito como olhando para o chão. Olha como Jesus é absolutamente maravilhoso. Porque no meio de tudo aquilo, Jesus se preocupou com a exposição que ela estava tendo. E ele olhou para a areia. O irmão já tinha prestado atenção que Jesus não fitou ela nos olhos? Em tantos trechos, a Bíblia diz que Jesus olhou para a pessoa. Nesse trecho, Jesus ficou escrevendo na areia. Ela estava exposta. Mas Jesus tinha algo para ensinar para aquelas pessoas. Eles achavam que ela estava exposta e eles não. Nos seus pecados escondidinhos, nos seus pecados colocados embaixo das roupas bonitas, eles estavam resguardados. Ela estava exposta. Eu não. Eu estou bem. Eu estou bem na fita aqui. Eu posso ficar na presença de Jesus. Eu estou bem vestido. Eu posso ficar na presença de Jesus. Ela não. Ela vai ser envergonhada hoje. Ela vai ser envergonhada hoje. Você já se sentiu assim? Envergonhado? Por algo? Por algo que você cometeu? Por algo que aconteceu? Por algo que alguém planejou contra você? E você se sentiu envergonhado por algo que você fez? Jesus está nos ensinando que é assim,
não é o olhar dele que vai nos trazer vergonha. O olhar dele não é para nos envergonhar. O olhar dele é para nos salvar. Foi isso que ele fez com ela. A cor do passado dela simplesmente não interessava, porque o sangue dele limpa qualquer pecado. As pessoas achavam que ela estava exposta, mas Jesus tinha algo para ensinar para eles. Jesus parou e disse assim: vocês acham que ela está exposta, né? Senhor, na lei de Moisés, diz que quando a gente pegar uma mulher em adultério assim, ela deve ser apedrejada. O que o senhor vai dizer a respeito disso? E aí? O que o senhor vai dizer? Vamos lá? Vamos apedrejar ela aqui? Agora? Babando já, né? Vamos. A Bíblia diz que Jesus parou, baixou o olhar e começou a escrever. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E Jesus deve ter passado um tempo escrevendo, porque a Bíblia diz assim: e como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Note, Jesus estava com a cabeça baixa. Por quê? Quem estava em exposição? A mulher. Quando Jesus levantou a cabeça e olhou, quem é que ficou em exposição? A multidão. Porque Jesus conhecia o coração de cada um deles. E eles é que ficaram expostos. Eles ficaram completamente nus na presença de Jesus. E ele olhou, ele levantando-se, tenho certeza que Jesus se levantou e passou a olhar assim, ó. Quem tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aquelas pessoas não eram pessoas que admitiriam estar sem pecado. Aquelas pessoas entendiam que estavam cumprindo a lei e que estavam puras. Mas como assim? Como é que eles não pegaram a pedra e... Não, eu estou. E mandaram pedra nela. Como é? Porque aquelas pessoas, os que estavam desafiando, achavam que eram puros. Como é que eles não fizeram isso? O olhar de Jesus é penetrante. O olhar de Jesus é penetrante. Tenho certeza que quando ele passou o olhar, cada um se lembrou do seu pecado. Tenho certeza que quando ele passou o olhar, na mente de cada um, vieram os momentos em que eles mesmos adulteraram, em que eles mesmos fizeram, talvez com ela mesma. Tenho certeza que quando o olhar de Jesus passou, o pecado foi lembrado. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, diz a palavra de Deus. E o Espírito Santo estava ali, totalmente com Jesus. Quando Jesus passou a olhar, aquelas pessoas ficaram expostas.
e o pecado que eles não admitiam, eles admitiram. Aconteceu milagres naquele momento. Pessoas admitiram pecado que jamais tinham admitido, por causa do olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Se aquelas pessoas tivessem se arrependido, não teriam sido perdoadas? Não teriam? Teriam. Se Judas tivesse se arrependido verdadeiramente, não teria sido perdoado? Teria. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Quem sabe, se algumas daquela Bíblia não nos fala, se alguma das pessoas que estavam ali, depois, se converteram e passaram a servir a Jesus. A Bíblia não nos fala. Quero crer que sim, porque o momento em que a gente é confrontado com o nosso pecado é um momento muito precioso. O momento em que a gente percebe que, de fato, aquilo na minha vida não é um costume, aquilo é pecado mesmo. Aquilo ali não é um hábito, não, o nome daquilo é pecado. Aquilo não é porque, não, é porque foi assim que eu fui criado, não, o nome daquilo é pecado. Quando o Espírito Santo vem, olha para nós e passa o olhar dele e a gente é convencido, esse é um momento muito importante na nossa vida. E eu quero crer que algumas daquelas pessoas entenderam o que Jesus falou. E Jesus falou e baixou de novo a cabeça. Por quê? Ele já tinha feito o que precisava fazer. Jesus já tinha olhado e baixou a cabeça. E a partir do momento que ele baixou a cabeça, a responsabilidade ficou em quem? Em cada um. É assim que Jesus faz conosco. Depois que Jesus fala conosco, que a gente percebe que ele fala, e aquilo marca o nosso coração, é a nossa vez. A nossa vez de responder. É a nossa vez de parar e pensar como é que a gente está. De que eu preciso? Veja, olha o que aconteceu. Jesus, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Note que o Evangelho diz que Jesus estava escrevendo. Jesus não estava desenhando. Ele não estava fazendo arte abstrata. Jesus estava escrevendo. O que será que Jesus escreveu, né? Já ouvi tantas mensagens. Não é para a gente saber. Se fosse para a gente saber, estava escrito. Quando a gente chegar lá em cima, a gente pode perguntar para ele, ou para a mulher. A gente pode perguntar, né? Ou para João. Curioso. Detalhe importantíssimo. Os irmãos já repararam? Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Vê que não foi no balde. Foi um por um. Começando por quem? Pelos mais velhos. Por quê? Tinham mais tempo de ter pecado, né? Tinham mais tempo, será? Eu prefiro crer que é por causa da sabedoria, né? Os cabelos brancos. Ontem a gente estava num casamento, a Cristina falou, né? E ela olhou para o pai dela e disse assim, olha, o fulano, eu não me lembro quem que ela comentou, o sobrinho do meu pai
tem mais cabelos brancos do que ele. Aí eu olhei para ela e disse assim, meu amor, eu tenho mais cabelo branco do que o seu pai, não precisa ir no sobrinho dele, né? Eu olhei para ela e disse assim, eu acho que eu não sou mais um jovem senhor, eu acho que eu já sou um senhor só, não sou mais um jovem senhor. Os cabelos brancos, os mais velhos saíram primeiro. Os mais velhos entenderam primeiro. Eu fico imaginando, será que não ficou um jovenzinho até o final, assim, eu vou ficar aqui, pode ser que alguém jogue a primeira pedra e eu vou estar aqui para jogar a minha. Será que não foi? Alguém deve ter ficado, assim, não, eu vou ficar aqui até o final. Se alguém jogar, eu já estou com a minha aqui. Algum, né? A juventude, a gente, né, todo arrogante, todo, eu vou esperar aqui, pode ser que alguém jogue, e eu já estou com a minha pronta. Quem será que foi o último que saiu? Muito feio, né? Para o último que saiu. Muito feio. Ele merecia uma multa moral, né, Cris? A Cris, ela tem uma ideia. Hoje eu estou falando tanto da Cris, né? A Cris, ela tem uma ideia. Qualquer dia desse ela põe em prática. Ela diz que vai fazer um papelzinho, multa moral. Quando alguém estiver parado em fila dupla, ela diz que vai colar no carro. Aí eu disse assim, o que você vai escrever, meu amor? Eu vou escrever, muito feio, viu isso que você fez? Ela disse que vai escrever isso. Parece que eu estou vendo. Ela, muito feio, viu? Isso que você fez. Feio você, né? O último que saiu merecia uma multa moral, meu amor. Você devia entregar um bilhetinho para ele. Muito feio, viu isso que você fez? Você devia ter sido o primeiro. Os irmãos observaram alguma coisa? Quem ficou no final? Mas Jesus, levantando o rosto, ficou quem? Não, mas preste atenção. Ficou quem? Jesus e a mulher. Quem que escreveu esse evangelho? João estava lá? Será que João foi o primeiro a sair? João não estava lá não. Só ficou Jesus e a mulher. O irmão não tinha pensado nisso, né? Peguei você, né? Quem será que contou para João como é que a coisa aconteceu? Eu acho que foi a mulher. Porque ela se tornou uma das discípulas de Jesus. Ou talvez o último, né? Mas João não estava lá não. No finalzinho não. Estava só Jesus e a mulher. E João narra a conversa dos dois. Não tinha mais ninguém. E João narra. Mas Jesus, olhando para ela, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Como que João sabe disso? Alguém contou para ele. Porque João não estava lá. Ninguém te condenou? Olha que coisa preciosa. Você está vendo que mudou o verbo? Antes, eles são chamados de acusadores. E depois Jesus perguntou: ninguém te condenou? Olha só que coisa preciosa. Mudou o verbo. Sabe o que é condenar? Quem condena? Quem condena? No nosso direito, vou chamar o Joaquim. No tribunal do júri, quem condena? Não, ele faz acusação. É o júri. O juiz só lavra a sentença, faz a dosagem da pena. Quem condena é o júri. Quem condena são os pares. Quem condena são os iguais. Jesus olhou para ela e disse assim: ninguém te condenou? O que teria sido condenar? Executar a sentença.
executar o juízo. Ninguém te condenou. Eles te acusaram. Mas te condenaram? Não, Senhor. Não, Senhor. Foi um momento tão marcante para ela que com certeza ela não teve coragem de dizer mais nada, né? Mas em qualquer outro momento alguém podia dizer assim, não, aquele bando de covarde, fugiram, né? Não. Ela só, não, Senhor. Não, Senhor. E Jesus olhou para ela e disse, nem eu tampouco. Eu não te condeno. Eu sei o seu passado, eu conheço o seu passado, eu sei que você adulterou essa vez e eu sei tudo mais. Não é só por esse adultério que eu não te condeno, eu não te condeno. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio, foi para nos salvar. Vai chegar um tempo que ele vai vir como juiz para julgar. Mas quando Jesus esteve aqui em carne, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E Jesus falou, nem eu tampouco te condeno. Lembra da minha pergunta no começo da nossa mensagem? Faz diferença para Jesus se ela adulterou aquela vez ou se ela tinha adulterado todos os dias durante os últimos 10 anos? Não. Deixa eu perguntar de novo e você responde. Faz diferença para Jesus se ela tinha adulterado naquela noite, ou naquela madrugada, ou nos últimos 10 anos todo dia? Não. Faz diferença para Jesus se você pecou hoje, ou se você pecou o resto da sua vida para trás? Não, não faz, meu irmão e minha irmã. Jesus não se importa de onde você veio, onde você esteve. Jesus quer saber onde você vai estar. Para onde você vai. Jesus hoje, estou sem relógio, às 9h18 deste domingo, ele não está preocupado com o que aconteceu com você às 3 da tarde. Jesus está preocupado com o que vai acontecer com você às 9h20. À meia-noite de hoje. Amanhã de manhã. E no dia que você fechar seus olhos pela última vez. Jesus está preocupado é com o seu futuro. E depende de quem? Porque Jesus já fez tudo que precisava ser feito para que o nosso futuro seja com Ele. Depende de quem? De mim? De você. Não depende de mim. Onde você vai estar, depende só de você. Onde eu vou estar, depende só de mim. Porque Jesus já fez tudo o que Ele precisava fazer. Hoje à noite nós vamos lembrar que Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Ele já derramou o sangue dele. Ele já deu a própria vida para que a gente tenha a vida dele. Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Não interessa o seu passado. Mas Jesus fez uma recomendação para ela. Não acabou aí a história. Jesus olhou para ela e disse o quê? O que diz na sua Bíblia? Vai e não peques mais. Ó. O sacrifício de Jesus, preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. O sacrifício de Jesus, ele pode limpar todo o nosso pecado. Mas a Bíblia é bem clara, que aquele que conhece a Deus, não vive na prática do pecado. Amém? Amém. Não fazemos pouco caso do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é muito precioso para a gente ficar fazendo pouco caso.
Para domingo que vem, eu vim e me sensibilizar de novo com a palavra do pastor. Domingo que vem, quando o louvor cantar, bênção, aí eu me constranjo de novo. No outro domingo eu me constranjo de novo. E no outro domingo, Não, meu irmão. Vamos parar com isso. Nós pecamos. Mas nós não vivemos em pecado. É diferente. Jesus não quer que a gente viva na prática do pecado. E enquanto eu estou falando, se Deus tocar no seu coração e você se lembrar, assim como aquelas pessoas se lembraram, tenha a resposta que Jesus quer que você tenha. Se arrependa e aceite o perdão. Assim como Maria aceitou. Essa pessoa que aí não é referida como nome, quando Jesus ressuscitou, foi ela que viu ao Senhor. E sabe como foi que ela reconheceu que era Ele? Porque Ele olhou para ela e disse assim: Maria. Ele chamou pelo nome. Ela não era ninguém. Ela não valia nada. Ela era uma mulher. As pessoas só chamavam ela de mulher. Quando muito era mulher adúltera. Jesus chamava ela pelo nome. Ela falou com Jesus: se o Senhor colocou o corpo em algum local, me diz onde foi, eu vou lá pegar. Jesus olhou para ela: Maria. E ela respondeu: Rabone, que quer dizer mestre. E já o adorou. A tal ponto que o Senhor teve que dizer assim: calma, eu ainda não subi para o meu Pai. Não me detenha. Essa mulher atendeu o chamado de Jesus. Quando ele olhou para ela e disse assim: eu não te condeno, vai e não peques mais. Será que ela pecou? Não interessa. Muito possivelmente. Mas ela não viveu em pecado mais. É isso que Deus quer de nós. Sede santos, como eu sou santo. Sejam separados, como eu sou separado. Jesus está chamando a gente para sair da prática do pecado. E confiar que se você tropeçar, o olhar dele não é para te expor. O olhar dele é para te salvar. Mas vai e não peques mais. Jesus não se importa com o tom de vermelho do seu pecado. O irmão sabe que o pecado na Bíblia é sempre referido como vermelho. Nunca, em nenhum outro momento, ele é referido de outra cor. O pecado é referido como vermelho. Por quê? Porque é a cor do sangue. E é o sangue de Jesus que cobre os pecados. É por isso que o pecado é referido dessa cor. Para a gente saber que quando o pecado cobre, quando o sangue cobre a nossa vida, não dá para ler mais os pecados. Sabe aquelas pessoas que decidem mudar o corpo e desenham, fazem desenhos, tatuagens pelo corpo inteiro? Inteiro. É assim que a gente é com o pecado. Era assim que aquelas pessoas estavam aos olhos de Jesus. Jesus olhou para todas elas e viu elas completamente escritas de cada um dos seus pecados. Maria também, no centro. A diferença é que Maria, naquele dia, saiu de lá, coberta com o sangue de Jesus.
Não dava para ler mais nada na vida dela. Eu queria mais um amém desse aí. Não dava para ler mais nada na vida dela. Amém. Amém. Na sua vida também, meu irmão, minha irmã? Amém. Na sua vida também. O sangue de Jesus vem, cobre você, e o inimigo não consegue ler mais uma palavra em você. O sonho dele é que tivesse um cantinho que ele conseguisse ler. Mas Deus, quando nos cobre, Ele nos lava por inteiro. Se você aceitar o sangue de Jesus na sua vida, você vai ficar da corzinha do sangue de Jesus. E qualquer coisa que tiver sido escrita de vermelho em você, ninguém vai mais ler. Ninguém vai conseguir ler. É isso que Jesus quer nos ensinar. Deus é especialista em transformar tragédia em bênção. Aquele dia, aquela mulher pensou que era o dia da tragédia dela. Ela tinha certeza que aquele dia era o dia da tragédia pessoal dela. Mas Deus é especialista em transformar a tragédia em bênção. Eu não conheço as tragédias da sua vida, meu irmão, mas eu conheço o Deus que transforma tragédias em bênção. E Ele é especialista em transformar lágrima em riso. Ele é especialista em transformar preocupação em paz. Ele é especialista em transformar choro em riso. Ele é especialista em transformar pecador em santo. É isso que Ele faz conosco. Deus é especialista em transformar um pecador que precisa urgentemente ir para o inferno, ficar separado de Deus em toda a eternidade, em gente santa, abençoada, lavada, justificada no sangue dele. Só Ele consegue fazer isso, mas ninguém. Não sei qual é a desgraça da sua vida. Não sei qual é a tragédia, a tristeza, a preocupação, o choro, a lágrima da sua vida. Mas eu sei que Deus pode transformar cada uma dessas coisas. Basta a gente aceitar. Basta a gente aceitar. Da simplicidade, com a simplicidade que aquela mulher aceitou. Será que a vida dela foi complicada depois? Foi. Com certeza foi. Mas foi uma bênção. Porque até hoje, em todos os locais onde se pregar o evangelho, as pessoas vão falar do testemunho dela. Você queria que as pessoas falassem do seu testemunho e as pessoas se convertessem? Quantas pessoas será que já se converteram por causa da vida de Maria? Hein? Será que foram poucas? Foram muitas. Valeu a pena. Valeu a pena tudo que ela tiver passado depois daquele momento. Porque a vida dela foi uma bênção. Maria, Rabone, oh Senhor, é o Senhor. Ela conhecia a voz de Jesus. É tudo que a gente precisa. É conhecer a voz de Jesus. Tudo que a gente precisa é receber o olhar de Jesus e ter certeza que Ele pode fazer coisas absolutamente impensadas sobre você. Você acha que quando Maria morreu, ela tinha ideia do quanto a vida dela ia impactar a vida das pessoas? De jeito nenhum. Você gostaria que a sua vida impactasse a vida das pessoas? Aceita.
vai e não peques mais. É simples. Simples, pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. Não. Vai e não peques mais. Viva do jeito que Jesus está pedindo para você viver. E você vai ver o impacto que vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Para a glória somente dele. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Baixe sua cabeça, meu irmão. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de amor, Deus de misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco hoje, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque tu és o único Rei, o único Senhor. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu olhar é para nos salvar, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor já olhou para nós. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor olhou com amor. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, das nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, de cada momento em que mesmo tendo ouvido a tua voz, Senhor, a gente voltou para a prática do pecado, Senhor. Ah, Senhor Deus, tem misericórdia e nos ajuda. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajuda. Fortalece nossos pés, fortalece as nossas pernas, fortalece os nossos braços, abre nossos olhos, tira todo engano, Senhor, limpa nossos ouvidos, para a gente ouvir a Tua voz, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Lava-nos, Senhor, e a gente sabe que vai ficar mais alvo do que a neve, Senhor. Lava-nos, Senhor, e nos dá a certeza do Teu perdão. Nos ajuda, Senhor. Que o nosso futuro seja para a Tua honra e glória, Senhor. Que o nosso futuro, Senhor, seja para que as pessoas Te conheçam. Que o nosso futuro seja para que as pessoas percebam que Tu és Deus, Senhor. Que só Tu, Senhor, é Deus e não há nenhum outro caminho, nenhum homem, nenhuma outra mulher, ninguém, Senhor, além de Ti. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Retira qualquer engano, Senhor. Retira qualquer ensino, Senhor. Retira, Senhor, tudo que não vem de Ti. E traz, Senhor, a certeza de que Tu és o único caminho. Que não há outro, não há outra, não há absolutamente nada, nem ninguém, através de quem nós possamos chegar ao Pai. Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nos ajuda, Senhor, que a nossa vida mostre isso mais do que a nossa boca, Senhor. Que a nossa vida mostre isso com o nosso andar, que a nossa vida mostre isso com o nosso falar, que a nossa vida mostre isso do jeito que a gente vive. Nos ajuda, Senhor. Que cada vez mais outras pessoas olhem para nós, Senhor, e decidam viver do jeito que o Senhor mandou. Tem misericórdia de nós, Senhor. E age cada dia nas nossas vidas, Senhor. Age nas nossas famílias, Senhor. Age nos nossos hábitos, Senhor. Age nos nossos costumes. Age, Senhor. Age, Senhor, na nossa vida, Senhor. Age na vida da Tua igreja, Senhor. Para a Tua honra e glória. Para a Tua honra e glória somente, Senhor. Que nenhum outro nome seja lembrado. Somente o Teu, Senhor. Porque só Tu és Deus, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, para sempre, neste lugar, nas nossas vidas, nessa igreja, nesse bairro, Senhor, onde nós estivermos, somente o Teu nome seja louvado. Em Teu nome nós te pedimos. E já te agradecemos, Senhor, porque
nós cremos que o Senhor vai fazer coisas impressionantes no meio do teu povo, Senhor. Nós cremos, Senhor, que os sinais vão seguir aqueles que creem, Senhor. Nós cremos, Senhor, que as maravilhas vão acontecer sobre o teu povo, ao redor do teu povo. Nós cremos, Senhor, que a tua bênção vai estar com as famílias do teu povo. Nós cremos que a tua bênção vai estar nos casamentos do teu povo. Nós cremos, Senhor, que a tua bênção vai estar sobre a saúde do teu povo, Senhor. Continua conosco, para a tua honra e glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus eterno, Senhor Jesus, em teu nome. Amém e amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba, meu irmão. Receba, minha irmã. Palavra de Deus para você. E responda do jeito que Jesus está pedindo. Em nome de Jesus. Amém? Amém.